Olá, sou Sandra Laumann Frei, advogada familiarista. E eu tô passando aqui hoje para compartilhar com você um pouquinho da minha história na advocacia. A minha área era totalmente diferente. Eu não nasci com um sonho de ser advogada. Eu trabalhava com publicidade e propaganda. Até que um dia eu tive uma oportunidade de trabalhar em um escritório de advocacia. Eu queria mudar de área, fiz essa transição e fui trabalhar nesse escritório. O advogado não era do estado do Espírito Santo, era do Rio de Janeiro. E ele me treinou. Ele já me conhecia por indicação de um cliente meu na época de gráfica, conhecia o meu trabalho. E assim ali eu fiquei. E a cada dia eu fui me apaixonando pelo direito, porque eu tinha que estudar muito para atuar na minha área, que eu ficava à frente daquele escritório. E na época eu trabalhava só com ações revisionais. Então envolvia muito o Código do Consumidor. E eu comecei a estudar. Até que chegou um dia que eu disse, tá aí, vou fazer direito. Como geralmente são as escolhas, né? Comecei a faculdade com garra, com determinação, porque foi uma escolha que eu fiz e era a profissão que eu queria naquele momento. Eu estava com 28 anos de idade. No quarto período, eu engravidei. E eu já tinha um filho com 9 anos. E eu engravidei da minha princesa. E naquele momento, eu sei que muitas pessoas já devem ter passado ou estão passando por essa situação. Naquele momento, foi uma reflexão muito forte. Por quê? Eu estava trabalhando, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Meu filho estudava na parte da tarde, no mesmo prédio da faculdade que eu me formei. Muitas das vezes, ele saía da escola e eu chegava à faculdade e ele ficava comigo até as 10 da noite. Pensa, uma gravidez nesse momento seria muito difícil para dar continuidade ao meu sonho, ao meu projeto. E eu vou te dizer que eu recebi muitas palavras de incentivo. Continua, você consegue, você dá conta. Também ouvi muitas palavras para eu desistir. Você não vai conseguir, é muito pesado. Você tem uma família, você tem filho, você trabalha, você não vai dar conta, o direito é puxado. E eu fui para casa, refleti durante um tempo, fiz uma análise e eu decidi. Eu falei, não, eu não vou desistir do meu sonho, eu vou continuar. E assim foi, fiquei naquele período todo da minha gestação até o final, estudando normalmente. Tinha dias que eu chegava em casa, o pé estava daquela situação, inchado, o cansaço batia, mas eu ainda tinha que entrar madrugada dentro estudando, porque o conteúdo não era só da faculdade, a complementação partia de mim. E o meu intuito sempre foi tentar a prova da ordem antes mesmo de me formar. Passou a gravidez, tive a minha pequena Ana Júlia e eu fiquei naquele período de um semestre em casa. Eu ia na faculdade só para fazer as provas. Eu vou te dizer que foi o momento mais difícil para mim. Por quê? Porque eu não tinha pessoas próximas para me ajudar da forma que você acha que vai ter. Muitas pessoas se comprometem, mas não se entregam. Então aquilo eu fui tendo que desenvolver muita coisa sozinha. Mas eu vou te dizer, foi o meu melhor período em questões
de pontuação, aprendizado, eu me dediquei muito. Não que os outros fossem menos, mas esse foi um grau muito maior. Porque quando a gente vê uma dificuldade, a gente quer tentar melhorar, lutar para atravessar, né? Atravessar aquele deserto logo. Então, continuei, e quando eu fechei o 8º período para o 9º período, eu falei, é agora. Isso eu já estudava, continuava estudando. Minha filha pequenininha, tinha toda aquela trajetória de mãe, cuida de criança, cuida do lar, cuida do filho. Na época eu era casada, né? Então tinha meu esposo também. E eu entrava madrugada dentro estudando. Eu falava, eu vou passar, eu preciso passar. Era uma meta que eu tinha, era um planejamento. Eu decidi. E aí eu me recordo como se fosse hoje. Fui eu fazer a primeira etapa da prova da OAB. Trabalhei o meu emocional, fui tranquila e falei, eu vou passar. Quando eu cheguei em casa, que eu conferi aquele gabarito, a gente leva no caderno para casa e logo depois você tem o gabarito que é o preliminar, né? Mas aí eu não comemorei. Mas quando saiu o gabarito oficial, aquele momento eu me recordo como se fosse hoje. Eu ajoelhei, agradeci tanto a Deus pela força que Ele tinha me dado, pela sabedoria, pela vontade e por mim, sabe? De falar, você pode, você consegue, basta você querer. Dei continuidade e fui para a segunda fase. Escolhi o quê? Os advogados, futuros advogados aí que estão me escutando, né? Que vão prestar o exame ainda, ou aqueles que já fizeram, mas escolhi direito civil. Escutei muitas críticas, muitas. Direito civil? Nossa, matéria mais extensa, por que você não escolhe trabalhista, direito penal? Falei, não, gente, é direito civil, eu amo. Já atuava, né, no âmbito civil, e também com direito de família. Então, eu tinha que fazer a prova daquilo que eu dominava, né? E não escutar o que era mais fácil, era o meu domínio. Então, eu fiz direito civil. Só tinha eu e mais um na sala. Tenho a prova até hoje guardadinha. De vez em quando eu pego ela para recordar, sabe? Para comemorar, não esquecer quão árduo foi, mas que valeu a pena. E o resultado saiu. E eu fui aprovada, antes mesmo de concluir a minha graduação. Naquele momento, eu falei, eu nasci para isso. Porque já estava, sabe? Eu estava dominada pelo direito. Eu estava dominada pelo direito de família. E dali para frente, continuei, né? Estou até hoje. Para quem não sabe, eu vou fazer 3 anos de formada. Tem pessoas que falam, eu não acredito. Mas eu vou te falar, sabe por quê? Esses 3 anos, que vai fazer ainda, fez tanta diferença na minha vida. Por que eu trabalho todos os dias? Por que eu tenho clientes? Por que eu tenho uma carreira promissora? Por que eu estou inserida como os melhores advogados familiaristas? Porque eu escolhi e eu planejei. Uma coisa que foi o divisor de águas na minha vida é algo chamado mentoria. A mentoria foi um divisor de águas na minha vida. E uma hora eu vou te contar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse vídeo é só para te dizer que você pode. Eu consegui. Eu tinha muitas limitações, eu tinha muitas dificuldades, mas eu não deixei nada destruir o meu sonho. Então, se você disser para você, escreva, coloca no papel. Todo o meu planejamento está no papel. E hoje, quando eu pego eles, eu fico vendo o que já foi realizado. Coloque no papel, interioriza, coloque na sua mente, fala, manda para o universo.
você também vai conseguir. É possível, totalmente possível. Esse foi o início da minha história. Em breve eu vou te contar mais um pouquinho dela.